Agora são 7 horas e 30 minutos aqui em Cuiabá e nós vamos falar de saúde e longevidade com o tema hoje Abril Azul, autismo. Está aqui Dr. Washington Bruno. Dr. Washington, eu estava com saudade do senhor aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu também estava com saudade de vir aqui já recebi ali uma proposta de tema para a próxima discussão. Sim. E vamos falar sobre um tema importante hoje, né? Um tema que tem sido falado muito hoje em dia, tem uma divulgação maior, mas que ainda existe muito preconceito, muita dificuldade de acesso a tratamento, né? Então eu acho que vai ser um tema legal para discutir. E a questão das crianças irem para a escola hoje massivamente, né? Se a gente voltar no tempo, você fala, parece que não tinha esses problemas. Mas as crianças não iam para a escola, os pais só falaram assim, esse menino é tímido, é problemático, não sei o que tem, né? Hoje chega na escola, a escola também ajuda um pouco nessa identificação, ou encaminhar pelo menos, né? Sim. E a evidência, ela tem aumentado muito, né? O diagnóstico aumentou muito, Sim. né? Assim, se nós formos pegar critérios de diagnóstico, né, nas últimas décadas, na verdade, da década de 80 para cá, houve uma mudança muito grande, né? Antes da década de 80, inclusive, muitos pacientes com autismo eram diagnosticados no grupo das doenças como esquizofrenia, das doenças com psicose, né? E aí, a partir daí, foi sendo mudado esse conceito pelo entendimento de que o autismo é uma doença que já vem do neurodesenvolvimento. É uma alteração, na verdade, um transtorno, né, que vem desde o neurodesenvolvimento e que faz com que algumas capacidades tenham um desenvolvimento diferente da maioria das outras pessoas. Sim. Não necessariamente um desenvolvimento pior, mas diferente em alguns aspectos, né? Então, por essa mudança do diagnóstico mesmo, na última década, tem aumentado realmente bastante o diagnóstico, porque casos mais leves ou que recebiam outros diagnósticos acabaram se enquadrando nesses limites, né, diagnósticos, e aí a gente consegue hoje ter uma abordagem um pouco mais ampla para o tratamento, o que é muito positivo, né? É interessante essa semana, nós estamos terminando uma das semanas de abril. Na semana tem dois personagens interessantes. O Charles Darwin fez aniversário. E por que ele é importante? Através do Charles Darwin, com o evolucionismo, ele descobriu que algumas coisas aparecem e depois até pode desaparecer com a questão do tempo, que é a evolução, né? E também foi aniversário do Pinel. Né? Até a gente estava brincando, pessoal. Por isso que o cara xingou outro de Pinel, que é considerado um dos pais da psiquiatria, né? E aí, a gente falando desse tema, eu lembrei dos dois, né? Porque as pessoas têm dito muito assim, tem aumentado muito o número de pessoas, diagnóstico de pessoas com autismo, né? Se a gente olhar, também existem outras coisas, né? A depressão tem aumentado, tem outros fatores. O formato de família modificou muito, embora ele traga geneticamente essa concepção, mas o meio também favorece, né? Sim. Imagina um autista que nasceu numa família com 10 crianças e um autista que nasce numa família que só tem ele e mora num apartamento, né? Quer dizer, as questões ambientais, ela tem influência também, né? Sim. E até condições de oferta de tratamento, de terapias, né? Porque imagine nessa situação parecida, uma criança com TEA, com transtorno de espectro autista, que nasce em uma família que tem condições de oferecer as terapias e aquele que não tem as condições. Se eles tiverem o mesmo grau de limitações, notadamente aquele que tiver condições de acessar mais terapias vai ter um desenvolvimento mais adequado, vai conseguir se autorregular, e a gente vai falar sobre esse conceito de autorregulação depois, mas faz muita diferença o meio e as possibilidades, né, de tratamento. Para a gente fazer uma fala didática, né? A partir de que idade pode começar a se identificar a questão do autismo e o grau de diferença de autismo? Eu vou me permitir ir um pouco antes disso, porque acho que vai ajudar nessa questão, né? Se a gente for pegar o conceito do que é autismo, né? A gente vai ter uma palavra, a etiologia, que deriva lá do grego autos, né? Então, que é voltado para si mesmo, né? Por isso que a gente usa esse prefixo para automóvel, por exemplo. Autoconhecimento. Autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, né? E o autismo é a psique voltada para si mesmo. E essa é uma característica importante. Talvez esse conceito ajude
de entender muito dessa questão do que é o autismo, porque basicamente uma das alterações mais importantes é uma certa limitação para a socialização, para se voltar para o outro, né? Então, nessa dificuldade de me voltar para o outro, de me comunicar com o outro, de me socializar com o outro, eu estou sempre voltado para mim mesmo, sempre buscando uma organização dentro de mim. Não é à toa que no autismo os sintomas também, um sintoma que é muito comum, é o de movimentos repetitivos, o de limitações, por exemplo, direcionamento de preferências. Então, a criança com autismo, às vezes, ela vai brincar com um carrinho, que seja, ela vai pegar o carrinho e às vezes ela vai brincar enfileirando ele, né? Não vai brincar como se tivesse uma autoestrada, numa corrida, como a maioria das outras crianças fariam, ou ela vai ficar mexendo na rodinha. Então, são coisas mais estereotipadas, repetidas, porque isso faz com que essa criança consiga se regular. E aí, pensando nessa questão da idade, né? Talvez esse entendimento, então, do que é o autismo ajude, porque um dos primeiros sinais que vão aparecer é da comunicação social do bebê com a mãe. Sim. Então, às vezes é perceptível numa criança que depois recebe o diagnóstico de autismo, aquela criança que não faz um contato visual com a mãe, por exemplo, durante a amamentação, o que é extremamente comum, né? Sim. Então, ali depois do terceiro, quarto mês, quando a criança realmente já consegue enxergar um pouquinho mais, que já consegue focar mais, ele já mantém um contato visual, tem o riso social, então a mãe ri, ele repete aquilo. Sim. Na criança com autismo, às vezes isso não vai acontecer, ou na maioria das vezes isso não vai acontecer, e a criança vai parecer mais alheia a esse contato que é tão importante para o desenvolvimento. Então, esse é um sinal importante, né, e precoce. E que vai depois aparecer, né, em idades mais avançadas, como uma dificuldade, por exemplo, de brincar com outras crianças. Então, a criança com TEA vai ter brincadeiras sempre mais ensimesmadas, mais voltadas para si mesmo. Ela vai fazer sempre vai ter uma dificuldade, por exemplo, para manter brincadeiras ou atividades que envolvam outras pessoas. Então, isso vai aparecendo com a idade e vai caracterizando. E aí, os graus ou a gravidade, ela pode variar bastante também, né? Então, a gente tem casos de crianças com TEA mais, né, em graus mais leves, que vão conseguir, por exemplo, que não vão ter, por exemplo, déficit cognitivo, intelectual, não vão ter dificuldade tão importante para a aprendizagem. Mas a gente vai ter outras que vão associar uma deficiência intelectual grande também. E aí, isso pode dificultar o processo do aprendizado afetivo, emocional dessa criança, né? Então, a gente vai ter desde casos muito leves a casos muito graves. Mas o tratamento, ele funciona para todos, dentro do que é possível construir para aquela criança, né? Sim. Uma mãe mandou uma pergunta aqui, ela não pediu para esconder o nome dela, mas eu vou me limitar a não citar aqui publicamente o nome dela. Ela diz o seguinte, ela tem uma criança, não falou a idade, parece que é muito pequena, que ela brinca muito com os dedos, e muitas vezes entrega um brinquedo para ela, larga o brinquedo e fica brincando com os dedos. Pode ser um sinal de autismo? Pode ser um sinal, mas sempre precisa avaliar essa questão da idade, né? Sim. Porque o brincar com os dedos, isso é muito comum em crianças muito pequenas, que eles estão... O bebê está descobrindo, né? Numa primeira fase do desenvolvimento, o próprio corpo. Então, antes que ele descubra o que está fora, ele começa a descobrir o que está dentro, o que faz parte dele. Então, é muito comum, né? Essa atividade. É claro que talvez o que acenda uma dúvida maior vai ser a comparação com crianças da mesma idade. Sim. Então, acho que de maneira didática seria mais fácil fazer isso. Então, comparando com crianças da mesma idade, essa mãe pode observar, talvez, que essa criança realmente não faz as mesmas coisas, que ela, sim, né, poderia estar brincando com outras coisas e aí fica mais brincando com o dedinho ou fazendo um movimento repetitivo. Pode sim ser um sinal, mas isso não é característico só do autismo. Isso pode acontecer em outras situações e até 10 meses, ela mandou aqui agora. 10 meses é uma idade em que isso ainda pode acontecer, né? Mas a criança com 10 meses, ela já consegue fazer uma interação social. Então, ela consegue olhar para a mãe, ela responde ao estímulo, ela consegue sorrir. Então, essas outras características precisam ser avaliadas. Sim. Tá? Uma das questões, hoje já existe um conjunto de procedimentos e tratamentos que um pai não precisa desesperar ter um filho autista, né? Isso. Como que se dá esses processos? Acho que é legal falar sobre esse tema do autismo, porque a gente pode falar sobre conceitos que servem para todo mundo e que a gente pode aprofundar questões importantes. Então, por exemplo,
muito do comportamento, às vezes disruptivo, agressivo, que uma criança com autismo pode ter, está relacionado à dificuldade dela regular a sua emoção e regular o que está sentindo e as suas frustrações. Então, por exemplo, se eu passo por uma frustração, muito provavelmente eu vou ficar triste, às vezes eu vou ficar com raiva, às vezes eu vou ficar chateado, magoado, mas via de regra, conforme a gente amadurece, a gente aprende que tem coisas que eu preciso manejar e tem jeitos de resolver as situações. Então, se eu não consigo me regular bem, eu posso, num momento de raiva, ter uma resposta agressiva. Sim. E isso acontece com todo mundo, né? Em maior ou menor grau. Então, não é à toa, por exemplo, que as pessoas no trânsito, né, descem do carro, vão se lá agridem, brigar. né? Você mata o outro. Exatamente. E é a mesma coisa na criança com TEA. A grande questão da criança com autismo é que ele vai ter uma dificuldade maior de conseguir regular essa emoção. Então, a raiva vem e ele faz a resposta natural, instintiva, que é de defesa. Então, vai ser, às vezes, arranhar, ou apertar, ou morder. Então, isso às vezes dificulta, né, até o pai, a mãe entenderem. É extremamente angustiante quando vem o pai e a mãe no consultório e trazem essa experiência de que, olha, eu não consigo lidar, sabe? Eu sofro com isso e não consigo lidar. Isso é extremamente comum por um momento inicial do tratamento, mas que depois melhora. Sim. Então, esse é um ponto importante, né? Uma das abordagens é exatamente essa questão do controle da raiva. Uma abordagem que tem sido muito usada hoje é a análise comportamental aplicada. Então, é algo que é extremamente individualizado, ou precisa ser individualizado. Sim. Então, eu convivo ou observo a criança durante o processo de terapia, observo o que naquela criança gera um dado comportamento. Então, ela tentou brincar com algo, alguém tirou aquele brinquedo, ela ficou com raiva e foi agressiva. Então, o que a gente vai fazer para ter um reforço positivo ali? Para ter uma experiência positiva e que ela não tenha que necessariamente se regular através de algo mais agressivo. Então, e esse método é o que é conhecido como ABA, que vem da sigla em inglês. E é um método que funciona muito, né? E que começou desde lá atrás, quando começou-se a estudar análise comportamental, né? Por exemplo, tem um experimento muito interessante, né? Que foi do Ivan Pavlov, né? Que é um russo, um fisiologista russo, que fez experimentos inicialmente com comportamento em cachorro, porque ele percebeu um padrão. Ele percebeu que quando levava comida, a ração, o cachorro começava a salivar. Ele falou, beleza. Tem um estímulo antes dele começar a comer. Ele não sentiu o sabor, não necessariamente tinha um cheiro, é só de vir com a comida ele já salivava. E aí ele fez uma associação. Ele vinha com a comida e tocava um sino. Vinha com a comida, tocava o sino. Daqui a pouco ele passou a vir só com o sino, tocando, sem a comida. O cachorro salivava igual. Então, com esses experimentos inicialmente em animais, a gente percebeu que comportamento é algo que, via de regra, ele vai se estereotipando, né? É óbvio que essa abordagem só de comportamento não é a única e não é para todas as pessoas, mas nesses casos em específico ajudam muito. Então, a gente percebeu que, em dados momentos, se eu entendo um comportamento, eu consigo ajudar aquela pessoa a achar um jeito melhor de regular a emoção para não ter um comportamento negativo. Isso a gente usa em várias situações hoje, inclusive na psiquiatria, na prática clínica, isso é muito comum. Né? Eu sei que tem muitos professores nos ouvindo, né? Você falou aí do Pavlov, para os professores entender, era a teoria do condicionamento, né? O Pavlov. Tem as duas coisas, a gente brinca na educação, né? Ele lidou com o cachorro, depois ele foi sacanear os ratinhos, né? Ele abria as portinhas e fazia eles passar, que é a teoria do condicionamento. O Mauro Antônio perguntou aqui, mandou aqui no meu telefone, primeiro, obrigado pelo prestígio da sua qualificada audiência, tá, Mauro? Ele falando aqui do bom doutor, né? Ele perguntou, é verdade que todo autista é super inteligente? Isso não é uma verdade. Todo autista não. Essa não é uma afirmação que a gente pode colocar. Na verdade, assim, dentro daquele espectro, por isso que hoje a gente usa esse termo transtorno do espectro autista. Ou seja, eu tenho uma faixa de normalidade dentro desse espectro e nessa faixa eu tenho indivíduos que
mantém um grau de inteligência normal, ou que tem um grau de inteligência até superior à maioria das pessoas, até o outro lado em que eu tenho até déficits de graus de inteligência, né? Eu tenho um déficit intelectual. Sim. Então, mas existem sim, é o que em classificações anteriores, até o DSM é a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, que hoje guia o diagnóstico em transtorno mental, em transtornos de neurodesenvolvimento, inclusive do autismo. E até o DSM-4 e até a CID ainda se usa, né? O CID-10 ainda usava alguns epônimos ou algumas denominações para tipos específicos de autismo, né? Então, síndrome, por exemplo, de Asperger seria essa em que eu tenho, né? Eu posso ter alto desempenho para algumas habilidades, mas com essa dificuldade grande da convivência e da troca social, né? Sem falar que tem uma outra questão aí que é muito interessante, né? Quando a gente fala de desenvolvimento e inteligência, o elemento que vem em primeiro lugar é concentração ao desenvolvimento daquilo. E concentrar, que significa se autoavaliar, se autover. E na questão do autista, né? E a gente não tomar o cuidado da gente não ficar caracterizando como super inteligente alguém que sabe fazer uma coisa muito bem feita, né? Que é muito comum a gente falar assim, nossa, como faz muito diferencial naquilo. Lembrando que a inteligência ela tem uma variedade aí de... Isso. Né? E que hoje ainda a gente tem um entendimento até amplo sobre isso, né? De que a avaliação de inteligência, ou o conceito de inteligência, ele é muito maior do que o que se colocava antes. Porque, por exemplo, o teste de QI, que é esse que avalia inteligência em teoria, ele é um teste que avalia inteligência lógico-matemática. Exato. E que é muito bom para quem, sei lá, para o Albert Einstein, para um físico quântico que vai precisar usar muito essa característica, mas... Por exemplo, a gente tem pessoas que têm um grau altíssimo de inteligência emocional, que tem uma capacidade grande de manejar conflitos, de lidar com dificuldades. A gente tem pessoas que conseguem lidar com a praxia, com a prática. Então, o cara é muito bom em fazer algo, por exemplo, um trabalho manual, e aquilo né, pode ter a valorização dentro do que ele quer para a vida dele. Então, esse é um cuidado que a gente sempre precisa ter, porque é muito angustiante, né? Se a gente pega, por exemplo, um paciente que tem um déficit intelectual, que antigamente era chamado de retardo mental, boa parte desses pacientes acabam ficando limitados na vida exatamente por causa desse conceito, de que inteligência é só lógico-matemática. Mas a gente já percebe que essas pessoas conseguem viver vidas muito felizes, às vezes com uma boa capacidade de se autogerir, de se manter, de se regular, de ganhar o seu próprio dinheiro, se elas forem realmente bem instruídas para aquilo que elas conseguem fazer, para aquilo que elas têm realmente habilidade para fazer. Então, no caso do TEA, do autismo, é a mesma coisa. A gente precisa entender para aquela criança qual que é o potencial para ela, como é que eu posso ajudá-la a atingir o máximo desse potencial, como é que eu posso fazer para que essa criança tenha o máximo possível de autonomia, né? E aí a gente tem casos maravilhosos de pessoas que conseguem fazer isso muito bem e que saem, assim, de um momento em que eu tenho uma angústia intensa porque meu filho recebeu um diagnóstico de TEA, para um momento em que eu consigo ver uma evolução imensa ao ponto de que aquilo me gera um sentimento de felicidade, de realização muito grande. Então é isso que a gente precisa buscar para esses pacientes sempre. E eu falo que as pessoas têm que ter tranquilidade. Thomas Edison, simplesmente Thomas Edison, foi reprovado em todos os testes de inteligência. Tá? E o cara que deixou aí para a humanidade mais de 3.000 invenções. Né? Tem até uma história que eu não sei se é verdade ou não, né? Mas ela é contada, eu nunca encontrei ela oficialmente, mas ela é contada constantemente, né? Que a escola, e um fato é verdadeiro, a escola mandou ele estudar em casa com a mãe, porque ele não tinha condições de acompanhar a escola, né? Fala-se que quando ele chegou com o bilhete, quando ele não sabia ler ainda, a mãe leu aquilo, ele perguntou o que estava escrito no bilhete. E a mãe falou para ele, a professora está falando aqui que você é muito inteligente, mais inteligente que eles, então você não precisa mais ir para a escola. Você vai ficar aqui em casa aprendendo com a mãe. Né? Não sei se isso é verdadeiro ou não. Né? Agora, o que é verdadeiro é que todos os testes que fizeram com ele, reprovou em todos. Né? E a questão da lâmpada, por exemplo, da insistência dele com a lâmpada, achava que ele era louco. Como que um negócio não dá certo, o cara fica insistindo, né? Graças a isso estamos no claro aqui, não importa a hora que chega. Lamparina, né? Aqui agora. Exatamente. Né? Então, essa preocupação com a inteligência, a gente deve ter de criar ambientes
para se desenvolver, né? E não ficar classificando pessoas, que é muito complicado, né? E esse é um ponto importante hoje em dia, né? Sim. Quando eu olho um aspecto da vida, eu sempre vou negligenciar um monte de outros. Exato. Então, se eu valorizar só a questão da inteligência lógico-matemática, essa que é testada nos testes de QI, muitas pessoas que, por exemplo, têm uma capacidade imensa para as artes, exatamente, não teriam oportunidade literatura. nenhuma. Para literatura, não teriam oportunidade nenhuma. Jorge Amado, eu não sei, mas possivelmente deve ter sido ruim, né, nesses testes. Não deve ter evoluído, né? Exatamente. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, né? O quanto que pensar em inclusão hoje não é só um conceito para que a gente... porque é politicamente correto. Sim. Inclusão é realmente eu conseguir observar o outro com os olhos do outro também. Exatamente. Né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de tocar nela por uma questão ética e por uma questão de resultados mesmo, né? Quais são os profissionais qualificados para lidar com pessoas autistas? É isso, assim, via de regra, né? No caso do autismo, a maioria dos profissionais tendem a se especializar muito para trabalhar nessa área, né? Então, por exemplo, das terapias, né? Fazer uma terapia como o ABA, por exemplo, exige um grau amplo de conhecimento e uma capacidade grande de avaliação de comportamento. Sim. Então, o psicólogo bem formado e que tenha se especializado nessa área, geralmente consegue bem isso. Um outro profissional que é muito, muito importante é o terapeuta ocupacional e que, infelizmente, a gente tem um déficit no mercado imenso, assim. Aqui no estado mesmo é extremamente difícil, às vezes, né? E mesmo em outros lugares, né? Quando eu estava em São Paulo era difícil, às vezes, o hospital contratar um bom terapeuta ocupacional. Então, por quê? Porque esse é um profissional que vai ajudar no desenvolvimento de habilidades básicas e práticas da vida, né? Então, mexer com dinheiro, lidar com situações em que eu preciso, por exemplo, me cuidar sozinho. Sim. Então, é excelente, né? O psiquiatra, né? Então, nesse caso, o psiquiatra, geralmente o psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil, porque é algo que realmente demanda muito cuidado para as crianças, mas o psiquiatra para o adulto também, né? Adultos com TEA, a gente tem feito diagnóstico de transtorno de espectro autista para adultos também, né? Pessoas que às vezes passaram anos aí com dificuldades e que a gente percebe isso. E via de regra a equipe multidisciplinar como um todo. Então às vezes eu preciso do fisioterapeuta que vai ajudar em algumas questões, e o que é mais importante é que isso seja feito de maneira integrada. Sim. Por isso que a gente trabalha muito esse conceito da equipe multidisciplinar. Ninguém faz nada sozinho. E quando se fala de TEA, não se evolui. E na escola com um psicopedagogo, né? É importante a escola ter alguém para fazer esse acompanhamento, integrar todo esse... E o psicopedagogo no contexto da escola e das clínicas também, né? Do acompanhamento terapêutico, né? Um profissional também extremamente importante. E você tocou nessa questão da escola, João, e realmente assim, a escola hoje é um expoente para conseguir identificar e ajudar a família nesse manejo, né? Sim. Então, a cada vez mais, né, com esse processo de inclusão, então antes você falou, né, as crianças ficavam em casa, presas dentro de um quarto. E hoje não, nesse processo de inclusão, a criança tem a capacidade ou a possibilidade de interagir e aprender a lidar com as questões sociais, e as outras crianças têm a capacidade de desenvolver habilidades de lidar com empatia, com capacidade de lidar com o estresse, com o manejo da raiva também. Então isso é uma oportunidade maravilhosa, né? Olha, a gente tinha conversa aqui para mais um programa, né? Mas já? Que é um assunto, o tempo voou, né? Já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas temos 30 segundos aí. Tá bom. Qual que é a mensagem que você daria para o... Só para a gente falou sobre Pavlov e comportamento, eu não quero que fique a ideia de que se faz um adestramento com... Sim. Não é isso, é que naqueles estudos iniciais ajudaram a entender como é que é a teoria do comportamento e hoje auxilia nos tratamentos. Mas o que eu gostaria de colocar é que realmente nós precisamos abrir os olhos e participar um pouco mais. Então não é incomum que quando a criança autista entra num ambiente, as pessoas tenham dificuldade de entender. A criança que às vezes tem uma estereotipia, um movimento diferente ou fala um pouco mais alto. Então, eu acho que esse processo de inclusão é importante, não é à toa que essas campanhas são feitas para ajudar a gente a difundir esses conhecimentos, né? Verdade. Olha, doutor Oster, eu acho que um dos melhores, o mais importante programa que a gente fez aí pela questão da relevância do tema nesse momento. Sim. Desejar para o senhor
Bom feriado, bom final de semana. E até a semana que vem, até temos um tema para a semana que vem, né? Vamos conversar isso aí já, vamos deixar combinado. E eu agradeço pela oportunidade, foi maravilhoso falar sobre esse tema. Obrigado. Maravilha. Ficaremos por aqui. Que seu final de semana seja abençoado, de descanso, revigorador, muita luz, paz interior e cheio de amor, né? Nos veremos na próxima semana, nesse mesmo horário, esse mesmo prefixo. Aproveite o feriado, aproveite o final de semana, mas sem exageros, né? Para que a semana que vem todo mundo esteja feliz. Uma boa sexta-feira, bom final de semana. Até segunda.